Na verdade, eu vou falar sobre qual a expectativa que o pastor tem em relação a você, crente, que congrega na TGF. Então, vou falar sobre qual a expectativa que eu tenho com relação a você, ok? Você compreende isso? Então, você congrega na TGF, tá, e aí? Tem alguma expectativa com relação a mim? Tenho expectativa. Quais são essas expectativas? Muito bem, então, já a gente entra nessa questão, qual é a minha expectativa, mas vamos entender um pouquinho sobre essa questão de membresia, do que se trata esse nome membresia. Membresia se refere ao grupo das pessoas que formam a igreja. Ou seja, membresia está falando de você, membro da igreja, tranquilo? O que acontece com a membresia da igreja? É que estas pessoas, elas estão unidas em torno de uma pessoa que é Jesus. Então, existe um agrupamento de pessoas, e o que é que mantém esse grupo de pessoas juntos, esse grupo de pessoas unidos? É uma pessoa, Jesus. Então, esse grupo de pessoas, eles se reúnem em torno de Jesus. Por que é importante a gente destacar isso? Porque as pessoas poderiam se reunir em torno do pastor, por exemplo. Eu congrego naquela igreja porque o nosso pastor é um pastor notável, é uma personalidade, é alguém importante, alguém distinto. Então, vou participar daquela igreja porque o pastor ele é o cara. Pois bem, nesse caso existe um desvio de conduta, né? Porque o objetivo de congregar-se deveria ser em torno de Jesus, não de uma personalidade. As pessoas poderiam congregar na igreja com outros objetivos. Então, imagine que a nossa igreja tivesse muitos empresários. Algumas pessoas poderiam dizer o seguinte: vou congregar naquela igreja porque, de repente, eu posso conseguir um bom trabalho. Ou então, se eu não quiser ter um bom trabalho, de repente, eu posso aprender a ser empresário também com eles. Objetivo, outros, que não é Jesus, ok? A igreja de Jesus, ela se congrega em torno de Jesus. Não precisa haver uma personalidade extraordinária para nós nos reunirmos, porque a causa da nossa reunião é Jesus. Não é se eu vou ter alguma vantagem ou não. É em torno de Jesus. Nós congregamos em torno dele, ok? Essas pessoas que se congregam, que se tornam membros da igreja, elas estão unidas em torno de ideias, valores e propósitos. Ou seja, essas pessoas, elas pensam iguais, elas têm valores iguais, elas têm propósitos iguais. Por isso que elas são um grupo. Elas têm ideias, elas comungam de ideias, elas partilham ideia. Por exemplo, nós acreditamos que a família, ela é uma instituição sagrada, ela é uma instituição de Deus. Isso é uma ideia. E essa ideia carrega valores. Nós acreditamos que o homem, ele tem um certo comportamento dentro da família, que a mulher tem um certo comportamento da família, e que os filhos também têm. Então, a igreja, essa membresia que se congrega em torno de Jesus, eles têm pensamentos parecidos. Eles pensam iguais, eles têm propósitos iguais, né? Essa igreja, ela comunga da ideia de santidade, por exemplo. Então, tem vários princípios, vários valores que fazem parte do modo de pensar dessas pessoas. De quem que nós aprendemos esses valores, esses princípios? De Jesus. Nós acreditamos que é dever amar uns aos outros. De onde que nós aprendemos isso? A partir de Jesus, que é aquele em torno do qual nós congregamos. Se você tirar Jesus, a igreja acaba. Porque ele é o fundador e é o sustentador da igreja. Se tira Jesus, não tem igreja. Ele é a causa, a razão, o motivo da existência da igreja, ok? Ele é a pedra angular, ele é a pedra fundamental. Sem ela, o prédio cai. Quando nós vamos construir a igreja, a gente constrói em cima do alicerce, que é Jesus. Então, já tem um alicerce posto, a gente vai colocando tijolinhos. Mas se tirar o alicerce,
a casa cai, tranquilo? Então Jesus é o centro dessa membresia. O que te motiva a vir à igreja deve ser Jesus. Fiquei chateado com o irmão, ficou chateado com Jesus? Fiquei não, então não faz sentido você deixar de vir à igreja. Ele é a causa, não é o irmão. As pessoas não me suportam, e daí? Você congrega em torno de Jesus, não é em torno daquelas pessoas que não te suportam. Você entende? Então, é assim que funciona. Veja bem, a gente aprende que a nossa salvação, ela é individual, correto? Cada alma dará conta de si a Deus. Todo joelho se prostrará diante do Senhor. Então, é individual. Ocorre que uma vez que você é salvo, você vai buscar comunhão com aqueles que são salvos. Você vai procurar um grupo de crente. Então, essa dimensão do coletivo de crente forma a igreja de Jesus. Então, embora a salvação seja individual, depois que você é salvo, você vai querer comunhão com aqueles que são salvos. Você vai querer ter relacionamento, porque pensa igual, tem os mesmos valores e tem o mesmo propósito. Então, essas pessoas se juntam. Isso é a membresia. A palavra igreja, a gente pode entender ela dentro de dois contextos. Primeiro, a igreja universal. Quando a gente pensa em igreja, o que é a igreja? É a igreja universal de Cristo, não é a igreja universal do reino de Deus. Fique bem claro. É a igreja universal de Deus. É a igreja que congrega os irmãos que estão lá no Japão, que estão lá na China, que estão lá na Coreia, que estão lá no México, Estados Unidos e no Brasil. Então, em todos os lugares onde existe crente em Jesus Cristo, eles constituem a igreja de Jesus espalhada na terra, isto é, a igreja universal. Mas o outro sentido da palavra igreja se refere à igreja local. Essas cartas que João vai escrever aqui em Apocalipse, isso aqui que nós lemos, João, às 7 igrejas que estão na Ásia, escreve isso. Essas igrejas são igrejas locais. É a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Tiatira, a igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia, certo? Igrejas locais. Então a igreja tem esses dois sentidos, a igreja local e a igreja universal, que é o conjunto de todas as igrejas locais, que são a igreja de Deus. Tranquilo? Então, essa é a definição da igreja. Quem é que faz parte da igreja de Jesus? Quem é que entra dentro dessa igreja de Jesus? A resposta está no livro de Apocalipse. Todas as pessoas que foram lavadas pelo sangue de Jesus. Quem é que se torna participante dessa igreja de Jesus na terra? Todos que foram lavados pelo sangue de Jesus. Nesse texto que nós lemos, a Bíblia Sagrada diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reino e sacerdote para Deus, o seu Pai. Então, aqueles que vão se constituir o reino de Deus na terra, eles vão ser sacerdotes de Deus na terra. Primeiro, eles foram libertos, perdoados dos seus pecados. Não existe ninguém fazendo parte da igreja de Jesus se não foi limpo, lavado pelo sangue do Cordeiro. Ah, pastor, mas eu faço parte da igreja, eu vou para a igreja. O fato da gente entrar na igreja, ir para a igreja, não nos torna participantes da igreja de Jesus. O fato da gente vir para a igreja não nos torna filhos de Deus. Assim como você entrar numa garagem não transforma você num carro. Você pode entrar 1000 vezes numa garagem, você não vai ser transformado em carro. O mesmo modo, entrar na igreja não torna você filho de Deus. Para tornar filho de Deus, precisa ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Precisa ser perdoado pelo sangue do Cordeiro para ser inserido na igreja de Jesus. Amém, gente? Então você compreende que a igreja do Senhor é uma questão séria? Qual é a característica principal dessa igreja de Jesus? É a unidade. A igreja de Jesus, ela é unida. A igreja de Jesus, os santos querem viver juntos. Eles querem ter comunhão uns com os outros. Então, a unidade
é a característica dessa igreja. Simples assim, era um coração e a alma da multidão dos que criam. Todos aqueles que foram salvos e lavados no sangue do Cordeiro quer ter comunhão com seus irmãos. De modo que se houver guerra, se houver falatórios, brigas, contendas, ainda não é a igreja de Jesus. A carne ainda está muito alta. O nível de carne ainda fede muito. Se fosse jogado na cova dos leões, o leão pulava em cima. Você lembra do Daniel? A Bíblia diz que o Daniel, o homem de Deus, foi lançado na cova dos leões e os leões ficaram com fartio. Não quiseram comer a carne do profeta. Certamente porque o profeta já estava morto. A sua carne não estava reinando. Os leões não sentiram o cheiro da carne. O diabo sente o cheiro da carne. À medida que nós somos carnais, o leão que come carne vai querer atacar. Mas na medida em que você morre para o mundo, morre para o pecado e vive para Deus, o leão não sente cheiro do Espírito. Ele vai passar fome. Ele vai passar fome, não vai se alimentar, porque a carne já morreu. Jesus está vivendo naquele templo ali. Então Paulo descreve essa igreja de Deus da seguinte forma: ele chama de povo de Deus, ele chama de corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. O que é essa igreja de Jesus? Ela é chamada de povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. Então, quando a gente fala de membresia, nós estamos falando sobre você fazer parte desse grupo, fazer parte dessa equipe de Jesus, porque a igreja de Jesus está espalhada na terra. Quando nós somos lavados e comprados pelo sangue de Jesus, nós somos inseridos nessa igreja até que ele volte. Amém? Então veja, existem algumas consciências que nós queremos que a igreja TGF tenha. O que é que nós queremos imprimir em cada crente? Nós queremos imprimir pelo menos 3 coisas. Nós queremos imprimir o bom testemunho, nós queremos imprimir a necessidade de intimidade profunda com Deus. Vocês estão comigo? Estão me acompanhando? Diz aleluia e glória a Deus de vez em quando, para me saber que tu está aí. E a última coisa que nós queremos é que esse membro da TGF ele se torne um discipulador, um fazedor de discípulos. Então veja, só repetindo 3 coisas. Primeiro, é que o membro da TGF ele tenha um bom testemunho cristão. Segundo, é que esse membro da TGF descubra o caminho da intimidade profunda com Deus. E terceiro, é que ele se torne um discipulador, um fazedor de discípulos. Amém? Então veja, primeiro sobre essa questão do bom testemunho. Nós precisamos manifestar o caráter de Cristo. Se nós somos crentes, nós temos que manifestar o caráter de Cristo. Nós precisamos viver de tal modo que seja coerente com a nossa fé. Vocês estão aqui? Coerente. Haja coerência com a fé. E isso vai de tudo. O modo como você veste a sua roupa. Que tipo de roupa você veste? O modo como você se comporta no colégio, na rua, entre os amigos, distante dos pais, distante da igreja, distante dos irmãos, como que você se comporta? Então, existe um modo de vida que é coerente com a fé que você abraçou. Então, precisamos viver de modo que a nossa vida agrade e glorifique a Deus. Então, se eu me tornei crente, se eu me tornei igreja de Jesus, eu preciso manifestar o caráter de Jesus. Em uma certa ocasião, vocês estão lembrados, havia uma discussão entre os fariseus, dizendo entre si, porque Jesus falou assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para que Jesus foi dizer essa frase? Quando ele disse essa frase, os homens se condoeram e disseram, está dizendo que a gente é escravo? Nós não somos escravos.
Nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus fala, vocês não são filhos de Abraão. Vocês são filhos do diabo. Agora vocês imaginem se eu tivesse a ousadia e a coragem e a franqueza que Jesus tinha. De chegar para você e dizer, você não é filho de Deus, você é filho do cão. Como é que você ia receber isso? Não, eu vou para a igreja todo domingo. Eu não estou perguntando se você vai, eu estou perguntando se as obras que você pratica diz de quem tu é filho. Se você diz que é filho de Deus, mas pratica as obras do cão, você é filho do cão. Porque as obras que praticamos diz quem é nosso Pai. Jesus disse, se vocês são filhos de Deus, façam as obras de Deus. Se você anda com os peitos de fora, mulher, as santas de Deus andam com os peitos de fora? Não. Então por que você anda? Você vai para a praia, fio dental. Filha de Deus usa fio dental? Não usa. Filho de Deus tem um jeito de vestir. Filha de Deus, até o modo como vai usar o cabelo, o Espírito Santo diz. Quer cortar. Daí minha esposa é um exemplo. Graças a Deus, porque ela obedeceu, porque eu amei o cabelo grande dela. Mas ela ia cortar o cabelo, o Senhor disse, corta nada. Não corte. Graças a Deus não cortou, porque eu amo o cabelo grande, eu acho que Deus pensou, seu marido gosta. E é verdade. É verdade, acho lindo mulher do cabelo grande. Eu acho lindo mulher, certo? Cabelo grande, curto. Depende, cada caso é um caso, mas de preferência eu acho lindo o cabelo grande. Minha preferência, eu gosto de cabelo grande. Eu acho que fica lindo na mulher, o cabelo grande. E o Senhor foi lá e disse, não corte o cabelo. Graças a Deus ela obedeceu, que não foi eu. Se fosse eu, talvez dissesse assim, eu vou cortar. Não sei. Mas, como foi o Senhor, ela não cortou. Já eu tenho visto outras irmãs comentando e dizendo, o Senhor dizendo, eu quero que você volte para o seu cabelo natural. Para de esticar teu cabelo. Para de queimar teu cabelo demais. É Deus que está falando, não é eu que estou falando, não é ninguém que está falando, é Deus que está falando. Volta a ser natural, deixa de ser artificial. Fica natural. Enfim, não estou dizendo para você fazer não, só estou falando que existem pessoas que estão andando em comunhão com Deus e Deus está dizendo até como você tem que usar seu cabelo. Imagine a roupa. Imagine a roupa. Então veja, se eu sou de Deus, eu devo manifestar as obras de uma pessoa que é de Deus. Eu não posso dizer que eu sou de Deus e as minhas obras são dos filhos do diabo. Não faz sentido, é isso que Jesus está dizendo. Então, se você faz parte da igreja de Jesus, se você é membro da igreja de Jesus, você precisa manifestar o caráter de Jesus. Eu fui crente, e aí vem um detalhe. Não interessa se você é criança, não interessa se você é jovem, não interessa se você é idoso. Todos, se são de Jesus, precisam manifestar o caráter de Jesus. Eu me converti com 12 anos de idade. Estudei nesse colégio aqui que vocês sabem. E muitas vezes eu tive que levar desaforo para casa. Queria brigar, queria pular em cima e arrebentar. Mas eu sou crente. E algumas vezes tinha que engolir aquele treco, de engolir a humilhação, porque eu não queria causar escândalo para o nome de Deus. E eu era um jovem de 12 anos. Você vai dizer que tem que entender, porque não tem que entender ninguém. Seja velho, seja criança, seja jovem, não interessa. É crente, nasceu de novo, teve os pecados lavados pelo sangue de Jesus, tive. Manifeste o caráter de Jesus, porque senão o diabo continua sendo teu pai. O que você faz manifesta quem é o seu pai. Você concorda que essa palavra de Jesus é dura? É. E aí é onde vem o detalhe interessante de por que é que é tão difícil a pessoa ser salva. Porque não se trata simplesmente de você fazer algumas coisas. Se trata de Deus mudar uma natureza.
A pessoa pode fazer tudo certinho, mas a natureza que está lá dentro é do mal. Então, quando acontece o novo nascimento, Deus não só perdoa os pecados, Ele arranca a velha natureza e bota a natureza de Deus, troca a estrutura. Por isso que o processo do novo nascimento é tão extraordinário para a pessoa entrar no reino de Deus. Jesus disse, se não nascer de novo, não entra no reino. Se Deus não arranca a natureza maligna, ninguém entra no reino. É forte. Então, primeiramente, nós somos chamados para viver um bom testemunho de Jesus, dentro de casa. Talvez seja esse o lugar que nós vamos ser mais desafiados. Eu preciso apresentar o meu testemunho como filho. Se você é filho, os meus pais precisam testificar, o meu filho é de Deus. O meu filho é diferente dos 5 que eu tenho. Eu tenho 5 meninos, mas ele é diferente. Ele manifesta natureza diferente, a gente vê que ele é diferente. Houve uma mudança nele. A gente tinha um caso aqui de uma criança da salinha, muito legal essa experiência, porque a gente pensa que criança não nasce de novo, né? Mas houve uma situação aqui na nossa salinha que havia uma criança que perturbava tudo. E aí um certo dia a Letícia foi conversar com ele e dizer, meu filho, o que é que acontece? Ela disse, tia, é como se fosse um robozinho na minha cabeça. A criança foi liberta do robozinho. Perturbação demoníaca. Tinha como um robozinho na minha cabeça. Ela foi liberta e virou uma criança normal. Se converteu, experimentou um novo nascimento. Criança. É a mudança de natureza, isso não é, ninguém pode fazer isso, eu não consigo fazer isso, é Deus que faz. Quando você abre espaço para a palavra, Ele entra. E o diabo tem que sair. Então nós precisamos viver o bom testemunho de Cristo, o caráter de Cristo em todos os lugares, no meu trabalho, dentro da minha casa, no meu colégio, na minha faculdade. Vou ser rejeitado e desprezado por isso? Vou. Glória a Deus por isso. Jesus falou, bem-aventurado é você quando você sofrer por causa da minha justiça. Quando você for perseguido por causa da minha justiça. Se você é de Jesus, muita gente não vai querer ser seu amigo. Porque você não vai participar das mesmas coisas, você não vai para as baladas, você não vai se drogar, você não vai pegar uma menina e outra. Você vai ser um quadradão, um esquisitão, uma esquisitona. Você é de Jesus. Há uma necessidade de manifestar o seu caráter e dizer com a sua vida quem é o seu pai. Amém, gente? Meu pai é Deus. Então pronto, então se comporte como filho de Deus. Então, primeira coisa que nós queremos imprimir na vida dos nossos irmãos é sobre essa consciência que eu preciso testemunhar de Jesus através da minha vida. Os meus pais precisam ter esse testemunho, meu patrão precisa ter esse testemunho, meus professores precisam ter esse testemunho, a minha igreja precisa ter esse testemunho, os meus irmãos na célula precisam ter esse testemunho de mim, porque Jesus precisa ser visto em mim. A pergunta é, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Como ele faria? Você tem que fazer igual. Estamos aqui? Então, primeiro, essa consciência de manifestar o caráter de Jesus na nossa vida. Segundo, nós queremos que os nossos irmãos na igreja, eles aprendam o caminho da intimidade profunda com Deus. Para nós não interessa que você entre na igreja e seja o mesmo crente daqui a 40 anos. Não, o que a Bíblia diz é, conheça o Senhor e prossiga em conhecer o Senhor. Eu preciso prosseguir nesse conhecimento, eu preciso crescer nesse conhecimento. A Bíblia diz, deseje como uma criança recém-nascido o genuíno leite espiritual. Você já viu como é que uma criança deseja o leite materno, uma criança recém-nascida? É uma loucura. É uma loucura, ela fica desesperada, sentindo o cheiro do peito do leite da mãe e buscando, cadê o peito, onde é que está? Ele não sabe. Mas a expressão do seu corpo está dizendo, eu quero leite, cadê o leite, cadê o leite? E a mãezinha tem que dar logo, senão ele vai berrar. Daqui a pouco vai ser a Edgleuma, vai ter essa experiência, ela vai contar para a gente. Quarta-feira, a Bela vai chegar, né?
E eu disse para ela, já tem que vir para consagração. Sai com o bebezinho de manhã. De noite nós vamos estar aqui na consagração, já traga a neném, já venha para o fogo, para o manto. Ela disse que não vai dar, porque a anestesia não passou ainda. Mas vamos crer que Deus vai trabalhar. Então, ela vai viver essa experiência da criança desejando o genuíno leite espiritual. O que Deus está dizendo é: faz como Ele, faz como recém-nascido, deseje minha presença, queira a minha presença, fique doido pela minha presença, encontre esse lugar da intimidade, deseje o genuíno leite espiritual, porque é por esse leite que vai ser dado crescimento a você. Salmo 91, o Senhor fala: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso vai descansar. Existe um lugar da comunhão com Deus que nós temos que entrar, é um lugar de segurança. No final do mesmo capítulo 91, o Senhor diz: porque você tanto me amou, eu vou te mostrar a minha salvação. Porque você tanto me amou, eu vou te mostrar os meus lugares altos. Porque tu tanto me amou, eu vou te encher de dias. Eu vou te mostrar a minha salvação. Deus vai se manifestar, porque Ele disse: você me amou. Então nós precisamos descobrir esse lugar da intimidade. Então, se você é crente aqui, e você não entrou nesse lugar da intimidade, está faltando. Precisamos imprimir essa essência em você, de desejar, de querer descobrir esse lugar da intimidade com Deus. Detalhe: ninguém pode te ensinar, você tem que ir. Ninguém pode pegar na tua mão, é você que tem que ir para o seu quarto, fechar a porta e orar ao teu pai em secreto. E o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Essa busca, ela é individual, ninguém vai fazer por você. Ninguém vai cumprir o TSD, tempo sozinho com Deus, por você. Você tem que fazer. E se eu não fizer, vai continuar a ser o crente cascudo para sempre. Porque você nunca ouvirá Deus te instruindo. Irmãos, Deus não baixa o preço. Ele disse: se você tiver sede, venha a mim e beba. Ele não vai fazer outra parte, você tem que fazer. Eu serei achado por quem buscar por mim. Se você buscar a face do Senhor, Ele disse: você vai me achar. Clama a mim, Ele disse, e eu te responderei, e eu te anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus tem segredos para revelar àqueles que o buscam. Então, um outro aspecto que nós queremos imprimir nos nossos irmãos é sobre esse desejo pela intimidade. E quando o crente começa a ter intimidade com Deus, a gente percebe de cara. É rápido e fácil, você percebe: esse tem comunhão com Deus. O que não tem mudança de nada. Não muda nada. É o carro que entrou na garagem, continua o carro. Não houve mudança. Para se tornar filho de Deus, para se tornar Deus seu Pai, precisa encontrar esse lugar da intimidade. Primeiro, Deus nos lava, nos perdoa, nos limpa e nos purifica. Agora faz a tua parte, vá atrás da comunhão. Ele já abriu a porta, agora entra. Vai lá e conhece o teu Pai. Conheça o Senhor e prossiga em conhecer o Senhor. Precisa prosseguir no conhecimento. E quando você começar a entrar nesse lugar de comunhão e de intimidade, Deus vai começar a falar com você. Não vai ser o pastor que vai dizer: não faça isso, não faça aquilo, é errado isso, é errado aquilo. Não precisa falar, porque o Senhor vai te dizer. O Senhor vai te instruir, o Senhor vai te falar. Você vai sentir repreensão dentro de você quando você entrar num caminho errado. Puf, dentro de você, sai daí. Espírito te guiando. Outro dia a gente estava aqui, uma irmã, coisa tão linda, ela compartilhou comigo sobre as experiências dela com Deus, e é uma nova convertida. E ela começou a dizer, ela começou a achar curioso, porque ela não tinha lembranças da sua infância. Não tinha lembranças. E ela disse: Senhor, está errado isso aqui. Eu estou vendo aqui as minhas crianças e é um tempo tão lindo para elas, mas eu não me lembro da minha infância. O Senhor poderia me lembrar alguma coisa? Oxe, naquela semana mesmo Deus começou. Deus mostrou 3 situações da infância dela.
Aí ela disse, pastor, e continua. Deus começou a mexer na sua infância. E aí ela ligou para mim para saber, pastor, e agora eu faço o quê, né? Eu disse, minha filha, é assim, o mesmo Deus que te revelou, Ele também vai dizer o que tu deve fazer. Pergunte a Ele. Aí ela disse, pastor, eu perguntei. E o que Ele disse? Fale com o pastor. Eu achei maravilhoso. Aí eu digo, amém. Então, se o Senhor mandou falar comigo, vou te dizer o que deves fazer, porque eu sabia o que ela deveria fazer, de fato. E eu a instruí, né? Mas o que eu achei tão lindo é como Deus está conduzindo sua filha, cara. Porque ela foi para o lugar da intimidade, lugar da comunhão. Deus está ministrando ao seu povo. Se não é Deus que nos constrói, nós vamos ser um religioso seco, vazio, um saco furado. Não vamos experimentar a vida de Deus. Se a gente não descobrir esse lugar da intimidade, não vai funcionar. Não vai dar certo. É Deus que vai instruir. O que eu preciso tirar, o que eu preciso pôr. É Deus que vai instruir. Ele que conhece a mim, foi Ele que me fez. Eu sou ovelha dele, ovelha do seu pasto, ovelha do seu pastoreio. É Ele que vai construir. E esse lugar é o lugar da intimidade, é o lugar da comunhão profunda. Então, se você congrega aqui, esse é um aspecto que você tem que trabalhar. Você vai ter que separar tempo sozinho com Deus, tempo com a palavra. Pega a Bíblia, vai para o teu quarto, pega a caneta e um caderno, deixa Deus falar contigo e anota. E vai praticando aquilo que Ele vai dizendo. E às vezes virão coisas tão desconfortáveis para você fazer. Tão desconfortáveis. Diz, Senhor, tem certeza? Você vai ver. Mexe para tu ver, mexe com o que está quieto. E aí tu vai ver Deus mexendo nas entranhas, falando sobre coisas que tem que fazer, e são coisas difíceis. São coisas difíceis, mas é onde a transformação vai acontecer. Depois você vai ver aquela pessoa e o seu semblante é outro, a sua face é outra, a sua alegria é outra, a tristeza se foi, aquele fardo se foi. E o que aconteceu? Deus está limpando a casa, meu amor. Deus está jogando fora o que já devia ter jogado há tempo. Mas é essa comunhão com o Espírito Santo que vai trazendo consciência. Então, primeiro eu preciso manifestar o caráter de Cristo através do meu testemunho. Eu preciso desenvolver essa intimidade profunda com Deus. E qual é o terceiro passo? Eu preciso discipular pessoas. Então, se você abrir Mateus capítulo 28... nós ainda temos tecladista no recinto. Sim. Gente, olhem para o Lucas, cara. Barba de apóstolo Paulo. Isso aí, gente, só tem na TGF. Glória a Deus. Tá vendo, Gabi? Cadê a Gabi? Já foi? Tá vendo, Gabi? Não é só tu, não. Tem ele também. Todos tímidos. Não sei o que há com o tecladista. Como é? O anjo te pega na esquina, viu? Ele disse que qualquer dia vai embora. E o anjo tá desempregado? Tá não, eu só falo com o anjo pega ele. Olha só, gente, Mateus 28, versículo 18. Aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então veja qual é a ordem de Jesus. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações. Então há uma expectativa de que você se torne um fazedor de discípulo. O primeiro chamado de Deus para nós é: você que está cansado e sobrecarregado, venha a mim e eu vou te aliviar. Aprenda de mim e você vai encontrar descanso para a sua alma. Esse é o primeiro convite de Deus. Mas depois que tem esse convite de Deus, agora tem o comando de ir. Primeiro você é chamado a vir a Ele, e depois Ele disse: agora vá. Primeiro você é curado, Ele disse: agora se torne um agente de cura.
Primeiro você é transformado, agora se torne um agente de transformação. Primeiro você é libertado, agora se torne um libertador. Então, enquanto nós não nos tornamos esse personagem, nós ainda não estamos completos. Nós somos chamados para discipular. E uma coisa que eu acho linda é que Jesus começa dizendo: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. E ele termina dizendo: e eu vou estar contigo todos os dias. Ora, por que foi que ele começou dizendo: foi-me dado todo o poder? Porque você só vai descobrir algumas coisas em Deus quando você começar a fazer discípulo. Porque é aí que você vai aprender, você vai perceber Deus se movendo através de você. Você vai começar a experimentar o poder de Deus em ação. Tem coisas que você só vai entender na Bíblia quando você estiver trabalhando para Deus. É quando você se doa para trabalhar para Deus. Senhor, estou aqui. Eu quero ser usado por Ti, eu quero ser útil, eu quero ser vaso escolhido por Ti. Eu quero que o Senhor derrame óleos através de mim. Eu quero ser carregado do Teu óleo para derramar o Teu óleo sobre pessoas. Quando tem essa atitude, você vai descobrir o Deus com toda a autoridade, estando com você todos os dias até a consumação da terra. Você vai estar diante de situações que você diz: está tudo perdido, não tem jeito, não tem solução. E você vai perceber o agir de Deus chegando, e a solução, e a salvação, e a cura chega. O que é aquilo ali? Toda a autoridade me foi dada, vá. E você vai descobrir, eu contigo. Um tipo de relacionamento que ninguém vai ter. É Deus trabalhando através de você. É o poder de Deus operando através de você. E você vai ver, só podia ser Deus. Não foi você que fez, mas o poder de Deus em você fez. Porque houve uma decisão: eu vou cumprir a ordem de Jesus. Em Mateus capítulo 5 ele disse: aquele que sabe os meus mandamentos e os pratica e ensina, esse é grande no meu reino. Olha isso. Aquele que sabe os meus mandamentos, pratica e agora ensina. Olha que lindo que Deus está dizendo. Saiba as minhas palavras, aprenda as minhas palavras, viva as minhas palavras, agora ensine o caminho que você percorreu. Isso é fazer discípulo. E nesse processo você vai conhecer a Deus num tipo de profundidade que não tinha outro jeito de você conhecer. É um tipo de relacionamento. Eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Você vai descobrir a presença de Deus no nível que você nunca experimentou antes. Então, nós precisamos nos tornar frutíferos para Deus. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estiver em mim vai produzir fruto. Olha essa figura de Jesus. Deus é o agricultor, Ele está cuidando do roçado. Jesus é a figueira e Deus me enxertou nele. Agora eu preciso começar a produzir fruto. O fruto acontece no galho. A seiva sai do tronco e chega no galho. O galho sou eu. Eu não sou nada, sou só um galho. Mas é porque onde eu estou inserido é que o milagre acontece. Eu estou inserido em Jesus. A seiva que vem dele percorre em mim e começa a produzir um fruto. E esse fruto é para a glória de Deus. Se nós nos tornamos crentes, se nós nos tornamos participantes da igreja de Jesus, nós precisamos chegar nesse nível de começar a gerar discípulos para Deus. Pessoas apaixonadas por Deus. Então, essas são as coisas que nós queremos imprimir nos nossos membros. Eles tenham pelo menos as 3 características. Eles entendam, tenham a consciência de que eu preciso ser um testemunho de Jesus com a minha vida. Eu não posso causar escândalo à fé. Eu não posso causar escândalo. Eu tenho que andar correto diante de Deus e diante das pessoas. Segundo, eu preciso desenvolver essa intimidade com Deus. E terceiro, eu preciso gerar discípulos. Nós queremos criar essa consciência nos nossos membros. Então eu, como pastor, eu tenho algumas expectativas com as pessoas que congregam com a gente. A primeira expectativa que eu tenho é que você congregue fielmente. No mínimo, na célula
e no culto de domingo. Crente que falta o culto de domingo está com defeito. Nós temos um culto principal na igreja, não podemos faltar. Ah, pastor, é porque a vaca morreu. Enterra a segunda. Mas vai para a igreja. Tudo você resolve depois. Aquele tempo é minha, é comigo e o Senhor. Domingo é o dia da família, está na igreja. É uma coisa inegociável. Quando a gente falta o culto do domingo é para a gente se sentir desviado. Eu estou separado de Deus, eu estou me sentindo nu, está faltando alguma coisa. O certo é esse. Agora, quando eu falto o culto de domingo e parece que é a mesma coisa de ter ido no shopping, desculpa, tem que nascer de novo. Tem que virar crente. Porque se eu não fui à casa de Deus, está faltando. Então veja, você precisa comer de 4 a 5 refeições quentes por dia, para manter o seu corpo nutrido. Café da manhã, almoço, café da tarde, um jantar, e às vezes ainda tem uma ceia antes de dormir. Por que você faz tudo isso? Para manter o corpo vivo. E o teu espírito? Nada. Às vezes uma vez na semana, e nem essa vez na semana, como é que tu quer que o teu espírito viva? Então, eu tenho uma expectativa, você congrega aqui, os caras não podem faltar culto de domingo, não. Tem que estar domingo na igreja. Se não está domingo na igreja, eu quero saber onde é que tu anda, vaso. Que planeta tu foi? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Eu não estou querendo, eu estou sendo radical não, tá, gente? Ok? Estou sendo radical, tenha bom senso com relação àquilo que eu estou dizendo, amém? Estou falando que uma vez perdida, estou de férias, fui com a minha família para um sítio, sei lá, tudo show. Aquilo não pode ser o quê? Um hábito. Não pode ser um hábito. Eu tenho que ter o hábito de congregar, de estar na casa do Senhor. E a outra coisa que eu preciso congregar é na minha célula. Eu preciso fazer parte da minha célula. Então, pelo menos esses 2 compromissos com a igreja eu preciso ter. Congregar terça-feira na célula e domingo na igreja. Pronto. Já dá para viver. Já dá para escapar. Tá ótimo. Tem comunhão com os teus irmãos lá, tá tudo bem. Bênção. Mas pelo menos isso. Então a segunda coisa que eu preciso é que você seja fiel no seu tempo sozinho com Deus. Congregue e seja fiel no seu tempo sozinho com Deus. Todos os dias eu tenho que separar um tempo para me estar com a palavra em oração. Começo a fraquejar nisso aqui, o que vai acontecer? Frieza espiritual chega. Porque eu estou negligenciando disciplinas saudáveis. Começa a negligenciar o seu tempo sozinho com Deus e vai ver para onde teu coração vai. Teu coração vai começar a desejar e a buscar o mundo. Porque você está se afastando de Deus e se aproximando do mundo. Mas quando você se aproxima de Deus em comunhão, o mundo vai perdendo brilho, vai se distanciando. É assim que funciona, irmão. Então se você é crente e não busca o tempo sozinho com Deus, você vai ter problemas. É só marcar a data no calendário. Seu coração vai começar a esfriar e distanciar. Então a terceira coisa é que você se torne frutífero para Deus. Nós temos essa expectativa. Ah, eu vou só congregar para a igreja, eu vou para a igreja. Não funciona. Você tem que se tornar frutífero. É quando você faz alguma coisa para Deus que você começa a ter alguns tipos de experiências que só quem faz para Deus vai desfrutar. Então precisa se tornar frutífero. Precisa de ser submisso ao pastor. Precisa? Ou se precisa. Porque não tem como eu te pastorear se você não me obedece. Não tem como te pastorear se você me trata comum, como qualquer outra pessoa. Deixa eu lhe dizer uma coisa, é o Astro, marido da Marta, pai do Levi e da Letícia, avô da Sâmia e da Sara. Esse é o Astro. Outra coisa é o pastor Astro. Uma coisa é o juiz no mercantil. A outra coisa é quando o juiz entra no tribunal e bota a sua toga. É 2 personagens. Aquele ali se lasca a tua vida. Se ele estabelecer uma sentença contigo, tu vai passar um amargo na vida. Aquele cara do mercantil não pode não.
Mas esse cara aqui com a toga, ele pode. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o astro, outra coisa é o pastor astro. Então você precisa se relacionar diferente. Porque se não houver a submissão, não tem como eu te tratar. Quando o teu coração começa a esfriar e você vai se distanciar de Deus, você quer ver o cão e não quer ver o pastor. Sabia disso? Durante um tempo na igreja está dizendo: pastor, eu te amo. Glória a Deus, estou avivado. Porque você está amando Jesus. Você só me ama porque você ama Jesus. Na hora que você começa a aborrecer Jesus, você aborrece o pastor. Aí você se afasta, o pastor vai atrás, você fecha a porta. Aí se cumpre Apocalipse 3:20. Estou à porta e bato. Se tu abrir a porta, eu entro. Porque o pastor está do lado de fora. Jesus não entrou. Quando você rejeita aquele que Deus envia, você rejeita Deus. É forte, é sério isso. Então, se não houver a relação de submissão pastoral, não tem como pastorear. Não existe. É um tipo de honra, é um tipo de respeito que acontece no coração, e por causa dessa honra e desse respeito, Deus te pega. Por causa dessa honra e desse respeito, Deus te visita. Deus resolve, Deus cura, Deus faz. Por causa dessa honra, se não tiver, não recebe. Porque você rejeitou aquele que Deus te enviou. Então não faça isso. Então eu preciso que haja submissão. Quinto, se você congrega nessa igreja, eu tenho uma expectativa que você ame e defenda seus irmãos. Eu não tenho expectativa que você fale mal dos seus irmãos. Eu quero que você defenda eles. Não sei se você já percebeu isso entre os irmãos de carne. Os irmãos de carne, vamos dizer que tem 3 irmãos dentro de casa. Eles brigam, se chateiam um com o outro, pulam em cima do outro, cospe no outro. Mas se alguém na rua machucar ele, ele pula em cima para te defender. Mas como assim? Me machuca lá fora e aqui não, porque eu sou teu irmão. Lá eu posso, mas ele não pode te pegar não, porque tu é meu irmão. Você compreende isso? Você pula em cima para defender seu irmão. Na igreja deve ser assim. Eu não posso ver ninguém falando mal de você. Não falo mal do meu irmão não. Senão, ó, esse aqui é crente, esse aqui está se convertendo. Mas não falo do meu irmão. Então veja, tem alguém difamando seu irmão, não vá pegar junto com aquilo. Defenda seu irmão. Ah, pastor, mas ele está errado. Exatamente. Ele está errado. Você se lembra da história de Cão, filho de Noé? Noé bebeu, ficou nuzão e caiu nu na cabana dele. Aí veio Cão, o filho mais novo, viu o pai caído nu e começou a mangar dele. Olha o velho pelado, mano. Aí foi chamar os 2 irmãos mais velhos para zombar junto. O que os irmãos fizeram? Botaram um lençol nas costas, vieram de costas, jogaram sobre o pai e saíram. O que é que isso significa dizer? Resolva o problema. O irmão caiu, o irmão bebeu, o irmão está nu, está despido, está em condição de vergonha, então resolve o problema. Porque zombar, mangar, falar não vai resolver nada, vai agravar a situação. Resolve o problema, criatura de Deus. Seja apoio e suporte para o seu irmão. Porque quando nós nos digladiamos uns aos outros, Paulo pergunta, não é assim que sois carnais? Se nós somos carnais, nunca vamos desfrutar o melhor de Deus. Nós só vamos desfrutar o melhor de Deus se nós formos espirituais. É quando Deus derrama sobre nós. É se nós desistirmos de ser carnal. Enquanto nós falarmos uns dos outros, estamos sendo carnais. Em vez de falar, ore. Em vez de falar, abençoe. Seja suporte na vida do irmão. E vá para o quarto orar para que tu não seja o próximo. Porque se o irmão caiu, você também pode. Se o irmão fraquejou, você também pode. Nós estamos suscetíveis. Então eu tenho uma expectativa de que meus irmãos se defenda o seu irmão.
ame seu irmão, apoie seu irmão. Não seja o acusador do seu irmão. Não se alie ao diabo. No caso de Jó, vocês se lembram, Jó perdeu 10 filhos, Jó perdeu todas as riquezas, Jó ficou doente da ponta do pé ao fio da cabeça. Vieram 3 amigos, se sentaram ao redor dele, ficaram calados por 7 dias, mas depois do 7º dia, começaram a acusar Jó. Sabe por que tu está passando isso aí? É porque tu é soberbo, viu? Tu só está passando isso aí por causa do teu orgulho. Aí quando um calou a boca, lá vem o outro. Sabe por que tu está passando isso aí? É porque tu pecou. Já não bastava a desgraça que Jó estava passando, ainda veio os aliados do diabo para ajudar a piorar o estado daquele. E veja que curioso, quando os amigos de Jó começaram a falar, o diabo calou a boca, porque não precisa. Então não seja diabo na vida dos seus irmãos. A Bíblia diz, tudo aquilo que edifica, seja o que sai da tua boca. Não saia da tua boca a palavra torpe, mas aqui levanta, aqui sustenta. Seja isso, profeta de Deus, boca de Deus, não é boca de cão. Se o irmão caiu, suporta ele, levanta ele, ajuda ele, exorta ele, consola ele. Mas não seja Satanás na vida do seu irmão. Então eu tenho essa expectativa de que você defenda e ame os seus irmãos. E por último, eu tenho a expectativa de que você obedeça a Deus no que se refere a dizimar e ofertar. E aí o tempo acabou. Fica no último tópico. Pastor, tu tem expectativa de que os membros da igreja se tornem dizimistas e ofertantes? Tenho, claro que eu tenho. Se você vai para o cinema, você paga, você está patrocinando aquele filme. O diretor do filme vai receber aquilo. A empresa que promoveu aquele filme vai receber aquilo, para que produza mais outros. Detalhe, muitos daqueles filmes estão destruindo jovens, destruindo famílias, destruindo a sociedade, e você está patrocinando com o seu dinheiro. Quando você dizima e oferta na igreja, você está dizimando e ofertando, investindo em vidas. Famílias vão ser salvas, filhos vão ser curados, meninos vão ser alcançados, e eles nunca saberão que foi o teu dinheiro que patrocinou aquilo, que ajudou aquilo. Então eu tenho expectativa de que os filhos de Deus promovam o reino de Deus, sim. O filho das trevas não tem problemas em promover o reino das trevas. Por que nós teríamos problemas em promover o reino de Deus? Não, eu quero que o meu dinheiro promova o reino de Deus. Eu quero fazer parte desse projeto. Eu quero que o meu dinheiro tenha uma voz no mundo espiritual, porque está sendo aplicado. Malaquias 3,10, o Senhor diz, traz os dízimos da casa do tesouro e veja como eu vou abrir as janelas dos céus sobre sua vida. Janelas dos céus. E dela vos virá grande abastança. É Deus dizendo. Então há uma expectativa de que os filhos de Deus se convertam no que se refere à consciência de que eu que promovo a obra de Deus na terra. O mundo está clamando para que você não dizime e não oferte. Por uma razão bem simples, se a igreja empobrece, ela não tem como fazer o que ela faz. E com quem ganha isso? O reino das trevas avançam. Porque eles não têm problema de dar o dinheiro deles para promover aquilo que é do mal. Então tenha consciência de que é isso que Deus espera de nós, é essa consciência que eu espero da membresia que congrega nessa igreja. Então, em resumo, nós temos expectativa de que você construa um bom caráter. Nós temos expectativa de que você construa uma família forte e equilibrada. De que os seus filhos, eles possam crescer com pai, mãe e cheguem a conhecer os seus avós. Essa criança merece ter pai, mãe e avós. Família estruturada. Não é família esfacelada, família estruturada. Nós podemos ter a nossa consciência de construir isso. Nós queremos isso. Pastor, minha família está esfacelada. Vamos começar a orar, a aprender de Deus, e Deus vai curar. Se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu. Perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, deu errado, deu para trás.
Jesus entrou, vai começar a ajeitar. Eu ouvirei dos céus, perdoarei seu pecado e vou sarar sua terra, sarar. O Senhor jogou o passado no mar do esquecimento, tudo está começando a partir de agora. O Senhor vai sarar, irmãos. Nós temos tantas histórias aqui na igreja que se você for ouvir o depoimento, você chora. De tanta rejeição, de tantos abandonos, mas Deus está restaurando. Você pode ver a vida do nosso pastor Diego e Bruninha, e você vê Pedrinho, aqui, família linda. Deus está restaurante. Ouvirei do céu, perdoarei seu pecado e vou sarar. Não deu certo com seu pai, não deu certo com a sua mãe, mas em mim Jesus entrou. E a história começou a ser reconstruída. Nós temos essa expectativa de construir famílias estruturadas. Não é famílias quebradas, estruturadas. Os filhos sendo criados por pai e mãe, e tendo o privilégio de depois viver com seus avós. Desfrutar dessa beleza que é ter vovô e vovó. Nós temos expectativa de que você se torne frutífero para Deus. Não é que você seja uma árvore seca, mas é uma árvore cheia da vida de Deus, produzindo fruto para Deus. Temos essa expectativa. E temos a expectativa de que você se torne fazedor de discípulo para Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém.